natureza divina, meus queridos irmãos, e durante o ministério de Jesus, por 3 anos aqui na face desta terra, nós podemos ver, meus queridos irmãos, Jesus, ele na sua natureza humana como homem, a Bíblia diz que ele cansou-se e parou à beira do caminho um dia para descansar. Oh, meus queridos irmãos, mas na natureza divina de Jesus, a Bíblia diz que ele é o alívio ao cansado e oprimido. Oh, aleluias, louvado seja o nome dele para sempre. Na natureza humana, meus queridos irmãos, Jesus como homem, a Bíblia diz que um dia ele teve fome, mas na sua natureza divina, a Bíblia nos relata que ele é o pão vivo que desceu do céu para saciar a fome da humanidade. Na sua natureza humana também, meus queridos, a Bíblia diz que ele teve sede, mas na natureza divina, a Bíblia diz que ele é a fonte da água da vida, que jorra para a vida eterna, e todo aquele que beber desta água nunca mais terá sede. Oh, aleluias, mas há de saciar-se para sempre, meus queridos irmãos. E ainda na natureza humana de Jesus, a Bíblia diz, queridos, que ele provou a morte, ele morreu um dia ali no Calvário para nos restaurar, para nos resgatar novamente para Deus. Mas na natureza divina de Jesus, ele é o vencedor da morte, ele é aquele que venceu a morte, ele é a ressurreição e a vida. Quantos podem adorá-lo nesta noite? Levante a sua mão assim para o santuário e adore a esse Deus nesta noite. Adore ao Senhor nesta noite. Ele está presente aqui para abençoar a sua vida. Esta era a porta que Deus estava abrindo para restaurar novamente o homem, a sua comunhão para com Deus. Mas, queridos, a segunda forma que Deus age para abençoar o seu povo, Deus age de forma milagrosa para abrir as portas que estiverem fechadas diante de nós. Nesta noite, eu creio que portas irão se abrir aqui nesta noite. Nesta noite eu creio pela fé que Deus irá abrir portas que estão fechadas aqui nesta noite. Você acredita nisso, meu querido? Você acredita nesta palavra, minha querida? Então comece a exaltar, comece a glorificar o nome do Senhor. Que todas as portas que estiverem fechadas para você, elas irão se abrir nesta noite. Porque o Deus que você serve, o Deus que nós adoramos nesta noite, Ele age para abrir as portas que estiverem fechadas diante de nós. E eu digo à igreja nesta noite, que as portas que estiverem fechadas para você, elas não irão resistir o poder deste Deus que você adora, o poder deste Deus que você serve nesta noite, e elas irão se abrir, e você sairá daqui glorificando e exaltando o nome do Senhor. Olha, meus queridos irmãos, quando foi relatado aqui que comemora-se o aniversário do círculo de oração nesta noite, a minha alma se alegrou, e logo me lembrei de uma passagem bíblica, meus queridos irmãos, lá na época da igreja primitiva, quando houve uma grande perseguição para a igreja primitiva. A Bíblia diz que Herodes havia matado Tiago, meus queridos, à espada. E, meus queridos, e como isso não se bastasse, a Bíblia nos relata também que Herodes lançou a Pedro em uma prisão, em um cárcere, e, meus queridos, e ali ficou o servo do Senhor aguardando para ser apresentado diante de Herodes depois que a Páscoa passasse. Mas, queridos irmãos, uma coisa que me chama a atenção neste texto que está relatado no livro de Atos dos Apóstolos, que todos nós conhecemos, é que a Bíblia diz que Pedro, ele era guardado na prisão, mas enquanto ele estava ali na prisão, a igreja primitiva, a igreja do Senhor estava de joelho e fazia contínua oração por ele e a Deus. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Eu sempre digo, meus queridos, que na retaguarda de um grande pastor existe um grande círculo de oração. Na retaguarda de um grande pastor sempre existe também uma grande igreja que ora e que intercede a Deus em
em favor do pastor, em favor do ministério. E é assim, meus queridos irmãos, que acontecia com a igreja primitiva, e é assim que acontece com esta igreja, porque eu vejo aqui um círculo de oração que tem se preocupado em buscar a Deus. É por isso que Deus tem abençoado esta igreja, é por isso que Deus tem abençoado este ministério, meus queridos irmãos, porque este círculo de oração tem sido coluna, tem sido a coluna aqui na igreja, no ministério de João Monlevade, em todos os lugares. Deus tem colocado estas irmãs como coluna, que oram e que intercedem a Deus, e através da oração deste círculo de oração, Deus realiza milagres extraordinários. Veja, meus queridos irmãos, o que aconteceu. Pedro estava lá na prisão, mas a igreja, o círculo de oração, a igreja em geral, até mesmo as crianças, porque a Bíblia diz que ali estava também uma menina participando daquela oração. Enquanto Pedro era guardado na prisão, a igreja estava orando, a igreja estava intercedendo. E meus queridos irmãos, é isso que está acontecendo. Enquanto a igreja ora, milagres acontecem. Enquanto a igreja ora, as portas se abrem. Enquanto a igreja ora, o inferno, aleluia, seria vencido. Enquanto a igreja ora, a igreja tem vitória, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz, meus queridos irmãos, que na noite mesmo em que Pedro estava para ser apresentado diante de Herodes, então, meus queridos irmãos, eu creio que a oração daquela igreja, ela já havia subido até o trono da graça de Deus. E então, meus queridos irmãos, Deus responde a oração daquela igreja e envia um anjo, ordena um anjo que vá até aquela prisão, ali onde estava Pedro. E a Bíblia diz, queridos, que quando o anjo chegou ali naquela prisão, ele chegou resplandecendo uma grande luz. E naquele momento, meus queridos irmãos, Pedro dormia tranquilamente. Sabe por quê, meus queridos irmãos? Pedro não estava preocupado, porque ele sabia que ele não estava preso ali porque ele era um criminoso. Ele sabia que ele não estava preso ali porque era um malfeitor, mas ele estava preso ali porque era um servo de Deus, estava fazendo a obra de Deus. E quando fazemos a obra de Deus, meus queridos, não precisamos preocupar. Deus cuida de nós, Deus cuida de mim e de você, Ele cuida desta igreja. Pode ficar sossegado na presença do Senhor. Sabe por quê, meus queridos irmãos? Deus toma a tua causa em tuas mãos, oh aleluias, e abençoa a tua vida. E a Bíblia diz que enquanto Pedro dormia tranquilamente naquela prisão, olha o que aconteceu. O anjo chegou, a luz resplandeceu, o anjo tocou em Pedro e disse: Pedro, levanta-te depressa. Meus queridos irmãos, e ali a Bíblia diz que aquelas cadeias que estavam nas mãos do servo do Senhor, elas foram caindo das suas mãos. O anjo disse para ele: calça as tuas alparcas e segue-me. Oh, meus queridos irmãos, e parece que começo a ter uma visão nesta noite, aleluias, deste grande milagre de Deus acontecendo para libertar o seu servo que estava naquela prisão. A Bíblia diz, queridos irmãos, que estava também naquela prisão 4 quaternos de soldados, 16 soldados que guardavam Pedro naquela prisão. Mas quando o anjo ordenou que Pedro saísse e o seguisse, a Bíblia diz,